aqui a ideia era que a gente tinha que falar também um pouco sobre o que a gente faz fora disso. Como eu falei, faz muito parte da minha cultura já hoje, são muitos anos em relação a isso. A tecnologia é quem eu sou e é muito reflexo de quem eu sou fora da Loca também. Mas, assim, só de brincadeira, eu acho que um pouco do meu entretenimento fora é os gatos. Inclusive, se elas passarem por aqui, por favor, não se incomodem. E pegando um pouquinho do fio da meada do que a Van falou, se eu tivesse uma dica para passar para qualquer mulher em relação à tecnologia, é realmente não aceitar não e ser bem teimosa, porque infelizmente, principalmente conforme você vai crescendo na área, existe uma resistência das pessoas de achar que mulheres não são de tecnologia. E infelizmente isso vem da cultura de muitos anos e eu acho que infelizmente a gente vai levar um tempinho para mudar isso. Então a ideia é você ser teimosa mesmo e ir atrás das coisas que você quer e não aceitar que venham opiniões de fora falar que você não consegue fazer isso, porque se você está se esforçando e você está vendo o resultado, o que importa é o que você está conseguindo alcançar. Boa tarde. Primeiro, super feliz, né, em ver tanta gente assim, né? Nosso primeiro evento online, 76 pessoas, olhando aqui o número atual, 76 pessoas online. Acho que é super bom para a gente, não para RH, para as meninas de endomarketing. A gente vê que as nossas ações online começaram com todo sucesso, né? Que muitas virão por aí, né? Mas acho que esse já é um indicador, um case de sucesso. Contando um pouco sobre mim, eu sou a Simoni, eu sou gerente de RH hoje, responsável por toda a área de gente e gestão. Eu tenho 36 anos, ia falar 35, mas meu aniversário já foi, então eu tenho 36. Estou na Local Web, vai fazer 3 anos esse mês. Eu vim de siderúrgica, trabalhei em consultoria, então a minha experiência com tecnologia começou na Local Web. Acho que o principal desafio e a principal dificuldade foi fazer essa transformação de sair de uma empresa, de uma indústria que tinha um ranço de estatal e, de repente, me adequar a uma empresa de tecnologia onde as coisas acontecem instantaneamente, né? Então, quando eu cheguei, tive aquele primeiro choque de veloz, assim, e aí eu falo, né? Você se adapta, você não se adapta. Pode ser que você não se adapte a trabalhar em empresa de tecnologia e tá tudo bem. Tudo bem. Tem gente que não vai se adaptar a esse mundo, tem gente que não vai se adaptar a essa velocidade que acontecem as coisas, e tem gente que vai se identificar, né? E eu, por sorte, eu me identifiquei com essa velocidade, com tudo digital, com as metodologias, com a rapidez e de tudo para ontem. A gente é uma fábrica de comunicado, a gente é uma fábrica de programa, a gente vai fazendo tudo acontecer, tentando atender todo mundo e tentando ser ágil, tentando dar retorno, enfim. Além disso, acho que um outro desafio, né, acho que é equilibrar a nossa vida pessoal com a vida no trabalho. Eu tenho um filho de 4 anos, então até é um dos motivos que me fez vir parar aqui, tanto na Local Web quanto nessa Talk, né? Foi, ó, ao fundo, vozinha do filho, tá? Foi a questão da maternidade. Quando eu fui para a Local Web, foi porque na empresa que eu trabalhava antes tinha uma questão de viagem, de estar rodando por aí, e eu queria estar próximo do meu filho. Ele tinha menos de 2 anos, eu queria estar próximo dele, eu queria não ter que viajar, eu amamentava, eu queria ir na hora do almoço para amamentá-lo. Então, fez com que eu fizesse essa virada de chave, porque eu queria algum lugar que eu pudesse fazer esse equilíbrio de profissional e pessoal e estar com meu filho, né? E viver a maternidade e o profissional hoje em dia, acho que as mães aí sabem, né, o quanto é difícil equilibrar tudo isso, né? Agora, ainda em épocas de home office, eu tô fazendo a reunião e ele tá vindo, ele quer perguntar, ele quer falar, ele quer usar meu celular. Essa semana passada e essa semana o Cine já me falou 2 vezes que meu celular vive dando pau, porque ele liga e aí recusa uma ligação. E aí eu tive que explicar para ele que ele não pode ligar quando a criança está vendo desenho.
Porque a hora que a criança está vendo desenho, a criança recusa a ligação, não importa quem é, porque ela não sabe quem é. Então eu falo para ele, não, me manda no WhatsApp que eu te retorno na hora. Mas a gente tá nessa vida de equilibrar tudo e continuar produzindo e dando atenção e mostrando para ele que é horário de trabalho, então estabelecer uma rotina de, olha, mamãe começa a trabalhar, mamãe senta aqui para trabalhar. E aí ele vai me falando, já terminou o trabalho? Já terminou o trabalho? Já terminou o trabalho? E a gente vai equilibrando e dando conta de tudo como tem que ser, né? Paulinha, com você agora. Boa tarde, gente. Gratidão imensa também, né, pela oportunidade de troca, pelo convite, pela participação de tanta gente conhecida e tanta gente para conhecer também. Eu me chamo Paula, tenho 41 aninhos, sou uma mineirinha capixaba, nasci em Minas e fui criada no Espírito Santo, por isso do sotaque. E eu tenho, sem o menor pudor, mais de 20 anos na área de TI, quando a área ainda nem se chamava TI, se chamava PD, processamento de dados. E o meu primeiro contato com tecnologia foi quando, em meados de 92 para 93, o meu pai aparece em casa com um computador 286. Cara, monitor CGA monocromático preto e verde. Você ficava 1 hora naquele monitor, quando saía parecia que você estava na capa de Matrix. Fazia muito mal para a saúde dos olhos isso daí. Então, um pouco tempo depois ele trouxe uma impressora, né? E aí, quando eu consegui conectar uma coisa na outra, o meu espírito empreendedor que eu tenho desde os 15 anos, e a economia da época, que a inflação era assim, os preços mudavam a cada dia, eu tive o meu primeiro empreendimento, né? Eu imprimia preços para os mercados locais, padaria, o mercadinho de feira, tudo isso. Então, eu comecei ali. E aí fui fazer um colegial técnico em processamento de dados, né? E na escola eu já fazia monitoria, meu professor me chamou para trabalhar com ele. E apesar de hoje empreender em algumas coisas, fazer um trabalho de dublagem, narração, sou cromoterapeuta, eu nunca saí da área de TI, ela sempre foi a minha fonte primária de renda, né? Então eu comecei como programadora. Naquela época, programador recebia um pseudocódigo e tinha que fazer, não precisava entender muito o que estava fazendo. Isso me incomodava muito. Aí eu virei analista de sistemas, que depois virou analista programador, que é o equivalente ao dev hoje, né? Aí eu fui para analista de negócios, fui analista funcional, e como analista funcional, eu me descobri bastante, foi uma experiência muito legal, é um cargo que nem existe mais hoje, mas ele faz um pouco do que o UX faz hoje, né? Naquela época não tinha conceito de usabilidade, não tinha conceito de arquitetura de informação, né? Tinha que ser muito fera para operar um sistema, assim, porque era tudo muito difícil. E eu adorei ser analista funcional e fiquei durante uns 4 anos como analista funcional, eu gostava bastante. Até que teve o boom do PMP e não sei o quê, e me ofereceram uma oportunidade de gerente de projeto. E aí eu fui virar gerente de projetos. E dentro da área de gerência de projetos, eu vi como as coisas eram feitas de uma forma maluca, e aí eu conheci a área de qualidade de teste, estava engatinhando na época, né? E é com que eu trabalho até hoje. Então, eu estou na Local Web há mais ou menos 5 anos e 3 temporadas, porque em cada temporada eu tenho um papel, uma responsabilidade. Cheguei a sair da empresa e a voltar, a convite da empresa, e não parei ainda, né? Não parei por quê? Porque eu estou mudando, então eu estou migrando novamente. Eu estou estudando UX, é uma área que eu gosto muito, e a Local Web ela permite muito eu trabalhar minha multidisciplinaridade, né? Eu posso atuar de várias formas. Isso é uma coisa muito legal. As dificuldades que eu tive, né, durante a minha carreira, foi principalmente em relação ao machismo estrutural que tinha na época, né? Era muito difícil. Primeiro que nos cargos mais baixos, como programador e tal, você só tinha que realmente fazer alguma coisa, não tinha muita voz. E era muito difícil você encontrar uma outra mulher. E quando você encontrava uma outra mulher, não tinha o espírito de colaboração, infelizmente, né? Talvez porque fosse tão difícil chegar onde chegou, mas tinha mais o sentimento de disputa.
E era muito difícil, né? Não tinha troca. Isso que a gente está tendo hoje é uma coisa linda para mim, uma coisa que eu não tive a oportunidade de viver no passado. E o que me fez mudar tanto, né? Por que eu mudei tanto de carreira? Eu acho que o primeiro é um ponto de admiração. Você sempre olha alguma coisa que você fala, caramba, cara, que legal aquilo, né? E a outra é uma necessidade de fazer mais, de entregar mais valor. Então, tudo isso me fez mudar muito de carreira. E uma dica que eu tenho é assim, cara, se você quer mudar, a mudança ela acontece de dentro para fora. Então, primeiro, você tem que querer mudar. Mudar, se esforçar para isso, e aí o universo vai colapsar para você uma oportunidade. Eu acredito muito nisso, eu vivi assim durante todos esses anos. Para finalizar, eu vou citar Chico Buarque, que ele tem uma frase sobre mudança que eu gosto demais, que ele diz assim: as pessoas têm tanto medo de mudança e eu tenho medo que as coisas nunca mudem. Obrigada, galera. Bom, gente, vamos agora para uma roda de conversa. Acho legal que surgiu já uma pergunta da Maria Vitória, né, que foi especial para a Van. E a pergunta é: quais foram os seus desafios nessa trajetória? Nossa, que pergunta. Estou pensando aqui, eu vi que você mandou no chat, pensando aqui para priorizar. De uma forma muito objetiva, de desafios, acredito que eu me sentia muito mais cobrada do que os meus colegas nas empresas às quais eu passei, quando subia a pauta algum tema discutível de tecnologia. Eu tinha que me provar muito mais do que os caras que sentavam do meu lado na operação para conseguir ter uma perspectiva considerada para a discussão, né? E aí eu acho muito legal o ponto que a Paulinha falou agora. Obrigada pelo seu depoimento, acho que foi incrível, da Pri, da Simone também. Mas se tem uma coisa que me cunhou assim frente a esses desafios, né, de ter que me provar, colocar muito mais energia para me provar, é de entender que as pessoas são diferentes também, né? E às vezes não só o fato de eu ser mulher, mas ser algo tão enraizado, né, penso assim, um cenário mais machista, né, cenários mais machistas que eu já passei, às vezes a pessoa fala. Oi. E aí eu comecei a ponderar, a responder de volta, né? Mas com muita, vamos assim dizer, com muita frieza e elegância, se é que isso é possível, e repensar até sobre as minhas ações, né? E aí até usando a frase que a Paulinha falou de Chico Buarque, né? De ser a mudança que eu queria ver no mundo. Né? Então, ir lá fazer, ter essa necessidade de fazer mais, de ter encantamento e admiração de colegas meus que faziam coisas que eu não conseguia fazer. Então, eu fui atrás, tinha que me provar mais mesmo, estudava mesmo, virava à noite várias vezes, mas eu me considero muito abençoada, porque eu tive, ao mesmo tempo que eu tive situações difíceis, com pessoas difíceis, eu tive colegas que foram muito generosos e me mostraram um caminho para que eu pudesse ter um aprendizado, para que eu pudesse ter a formação que eu tenho hoje. Então, isso de ser a mudança que eu quero ser no mundo, eu acho que me leva muito a refletir esse trabalho que eu faço hoje com comunidades técnicas fora da Loca, desse meu jeito que eu dou aula em universidades, então é algo que eu gosto muito. Então, eu quero ter a oportunidade de compartilhar essas oportunidades que eu tive para que outras pessoas também possam ter. Eu acho que é um pouco disso. Muito bacana, Van. Alguma das meninas quer contar um grande desafio da carreira ou de conciliar a carreira com vida pessoal? Eu acho que vale até alguém que está como participante, né? Que
que de repente tem alguma história aí para contar, como as meninas disseram, né? Uma roda de conversa, então é para ser interativa. Então acho que é válido também a gente convidar se tiver alguma participante que queira contar, né? Eu contei um pouco para vocês o lance da maternidade, de como é tomar uma decisão de, acho que sair de uma empresa que eu tinha quase 9 anos, tinha uma carreira que dava para crescer ainda, uma carreira, eu era conhecida na empresa, fazia uma atividade que era do meu escopo conhecido, estava ali na zona de conforto, trabalhando com a mesma chefe, com uma equipe que eu gostava, e aí de repente tomar a decisão de fazer uma migração de carreira, mudar de negócio, mudar de empresa, por conta da maternidade, por conta da prioridade em relação à família, né? E o quanto a gente, quanto mãe, demora um pouco para a gente voltar a se olhar quanto profissional, né? A gente ligar a chave de eu posso ser mãe, eu posso ser profissional ao mesmo tempo, e eu posso ser uma profissional diferenciada, eu posso ser uma profissional de sucesso, eu posso fazer entregas incríveis e mesmo assim estar com meu filho, buscar meu filho na escola, priorizar, ele continua sendo a prioridade, né? Mesmo agora derrubando tudo aqui na minha frente, ele continua sendo prioridade e a gente continua conseguindo esse equilíbrio. Então, acho que esse é um grande desafio, né? A gente vê que a gente é capaz de segurar diversos pratos ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem essa dúvida, né? Será que vai, não vai? Será que eu consigo? E aí, quando a gente vê que é possível e que a gente trabalha numa empresa e que é possível equilibrar você consegue sair no seu horário, você consegue trabalhar numa jornada que permite você conciliar com essa vida, mesmo que às vezes você chegue em casa, dá atenção pro seu filho, depois vai trabalhar de novo, mas que você consiga conciliar é muito gratificante, né? E já aconteceu, né? Várias vezes, eu já contei para algumas pessoas a gente tem reunião de diretoria toda segunda e às vezes a reunião vai estender um pouquinho. Já aconteceu de eu conversar com ele e falar, você tem que sair para buscar seu filho, né? Eu falo, tem que sair para buscar meu filho, porque essa é a prioridade, né? Então, ter esse equilíbrio e ter uma empresa que olha para esse lado e que não faz você atropelar a sua vida pessoal em detrimento do profissional, acho que é um grande desafio e que bom que eu estou num ambiente que proporciona isso. Muito bacana, assim. Tem alguma das mulheres, não necessariamente das participantes, de quem se inscreveu que queira contar algo do desafio que tem passado na carreira? Ou que tem alguma pergunta para fazer? Oi, todos. Não, pode falar, depois eu volto, sem problema. Pode falar. Eu só queria pegar um pouco o gancho do que a Simone e a Van falaram, né? Dessa questão de desafios. Eu lembro que no começo da minha carreira, na verdade, eu não tive muita dificuldade. Eu tinha muito apoio, na verdade. E até essa questão do machismo eu quase não sentia, mesmo assim, nos meus primeiros estágios, um deles era um lugar que tinha, tipo, 27 pessoas. Dessas 27 pessoas, só tinha eu e mais uma mulher. Mas eu tinha muito apoio dos outros caras, assim, para ensinar as coisas, para dividir conhecimento. Eu não tinha dificuldade de, tipo, expressar o que eu queria. Até, em parte, por ser muita coisa técnica, eu acho que, tipo, acaba que não tinha tanto espaço para questionamento, né? Se 1 mais 1 é 2, não adianta um homem ou uma mulher falar isso, continua sendo a mesma resposta. Mas eu lembro que, conforme eu fui querendo crescer na carreira, foi quando eu comecei a ver os meus primeiros empecilhos, porque mais por causa da síndrome da impostora, né? E aí eu só fui descobrir o que era isso anos depois, quando a gente começa a estudar sobre a informação. Mas eu lembro que tinha muitos amigos que me apoiavam a crescer e a cobrar mais de mim mesma, mas eu não me sentia segura. Você fica com aquela impressão o tempo todo que se você não sabe 100% das coisas, você não pode crescer. Você não está pronto para o próximo passo e esses passos, eles não são bem definidos, né? Você não sabe quais são os próximos degraus que você tem que subir para conseguir entender essas coisas. E até de você conversar com o seu gestor e conseguir encaixar isso, eu lembro que isso foi um desafio muito grande para mim, assim, de crescer enquanto área de tecnologia. Era muito difícil saber me expor e eu sentia, e depois que eu cresci, eu senti que isso tinha muito a ver com eu ser mulher. Eu vi que, tipo, para você ter noção,
tinha homens que trabalharam comigo, que eles entraram depois na área, e eu via que eles já estavam um passo acima do meu em questão de carreira, simplesmente porque eles se sentiam confortáveis para trocar, enquanto você, como mulher, você está sempre tentando ser perfeita, você está sempre tentando chegar ao máximo daquilo. Aí, só para compartilhar agora, eu acho que eu interrompi alguém. A Jacilene ia falar, fica à vontade para dividir o que você falou antes da Priscila entrar, não tem problema não. Pronto. É a primeira vez, né, que eu participo de uma reunião dessa, né, muito boa. E eu comecei a carreira, não exatamente na área de TI, né, propriamente dita, mas na área de telecomunicações. Eu tenho um técnico em telecomunicações e estou tentando concluir engenharia elétrica em telecomunicações aqui na Universidade de Pernambuco. Então, eu estou migrando um pouco de área, embora que telecomunicações ela abrange muitas coisas, mas a minha experiência de 10 anos de mercado é na área de centrais telefônicas, configurações PBX, VoIP, e de mais ou menos um ano para cá, eu comecei a estudar um pouco menos de um ano, um pouco na área de programação, né, na área de linguagem mesmo de programação. Aí eu comecei Java, fiz um bootcamp presencial e assim tenho me identificado bastante com a área. Às vezes tem uma certa dificuldade no mercado, acredito assim que um certo preconceito por ser mulher ainda tem um pouquinho, de não dar uma certa confiabilidade, de não saber se o serviço vai ser executado de uma forma assim, né, legal, uma forma confiável. E assim, mas quando eu participo desses eventos de mulheres, tanto desse online é a primeira vez, mas já presenciei, já fui para um presencial, e assim, parece que todo mundo junto dá mais força, né? Você escuta o depoimento de uma pessoa, escuta o depoimento de outra pessoa, e aí vai unindo forças e dá uma gasolinazinha maior aí para você conseguir continuar nessa jornada. Mas assim, é muito gratificante, eu gosto muito de trabalhar com tecnologia, muito mesmo. E é isso. A ideia é justamente essa, a gente trocar experiências, ver outras histórias e se unir, e como um grupo minorizado ou não, e também ter a presença de tantos homens aqui também, que eu reparei, também ajuda muito a gente ganhar aliados, né? A gente mostrar a história para eles também, mostrar desafios para que eles se unam a nós também. Alguém tem mais alguma história para contar? Acho que essa troca está sendo super interessante. Bia, quero só puxar um pouquinho o que a Pri falou, que é muito interessante, que sempre foi realmente um desafio, né? Que somos todos seres humanos, né? Homens, mulheres, e temos a mesma capacidade de fazer e produzir as coisas. Porém, um cuidado que a gente tem que ter, enquanto a mulher, né? É não se cobrar tanto de, eu tenho que realmente ser melhor do que o homem para conseguir alguma coisa, né? Eu acho que todo esse movimento de união, né, de junção, de fortalecimento, está mudando e a gente está construindo um mundo melhor nesse sentido, né? E temos que tomar cuidado porque senão a gente se prejudica a saúde, né? Então era isso que eu queria falar. Pô, Paulinha, obrigada. E eu posso só fazer um comentário, gente? Eu tenho que fazer um comentário disso. Obrigada por falar. Hoje eu sinto que a pessoa que eu me tornei hoje, né, de me cobrar, ser muito rígida comigo, já não é mais tanto por esse aspecto de ser mulher, de estar melhor, como equivalente ou melhor que alguém, independente de gênero. Mas acho que eu tomei tanto não, cara, tanto não e tanta pancada, que hoje, às vezes, é o que eu me cobro tanto, que às vezes até dói, gente. E isso, uma vez, em uma conversa, né, com mulheres, assim, amigas de meetups, né, que eu participo, que a gente estava falando, a gente, às vezes, se preocupa tanto em ser acolhedor, em ter o cuidado para com o outro, mas a gente não pode esquecer, como a Paulinha falou, da gente ter gentileza com a gente. Eu acredito que é muito dessa gentileza que a Simone tem com ela mesma, tendo muita clareza do que é prioridade na vida dela,
né? No caso, o filho dela, a família, e conseguindo buscar um equilíbrio aí para sincronizar e evoluir bem, né? Sim, não sei. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma troca? A gente Pode recebeu, falar, acho que uma gente. pergunta aqui, né, Bia, no chat, tem aqui. Meninas, quais são os coletivos e canais que as empresas podem fazer parcerias para buscar profissionais mulheres em TI? A Van é a nossa pessoa da parceria e indicação, né? Outro ponto, o que a empresa pode fazer para atrair estes talentos? Eu acho que a gente tem feito, desde o ano passado a gente começou até a usar bastante a Paula também para isso, né, Paula? A Paula, a Vanessa, para a gente identificar quais são as instituições que a gente consegue lá divulgar nossas vagas, ou como fazer as mulheres se sentirem mais representadas na nossa comunicação. E aí, junto ao Comitê de Inclusão e Diversidade, a gente pensa nisso não só nas mulheres, né, mas em todos os grupos que a gente está trabalhando, como fazer eles se sentirem, eles se verem, né, se verem na Local Web, se verem nas nossas divulgações, se verem nos nossos projetos. A gente tem trabalhado bastante isso no comitê e também em relação a quais são as instituições que a gente pode divulgar vagas. A gente teve uma reunião ontem com os líderes do comitê e uma das coisas que eu pontuei para eles que hoje não é que a gente trava na seleção, a gente tem dificuldade de fazer com que essas pessoas cheguem até nós para participar da seleção. Não existe essa trava de a gente não quer contratar assim ou não quer contratar assado. A gente quer contratar todo mundo, mas a gente precisa que essas pessoas cheguem até nós. Então, por isso a gente tem trabalhado desde o ano passado, tanto em comunicação, como as pessoas se enxergarem, tanto como os lugares que a gente quer chegar de divulgação de vaga, as instituições que a gente quer fazer parceria, e aí a gente tem trabalhado fortemente com as frentes, com os líderes, né, para eles nos ajudarem nisso. Ô, Simone, só corroborando com esse teu comentário, uma das coisas que eu acho fantásticas na Local Web é o programa Quero Ser Dev, né? Então, além desses pontos mais recentes que você e o teu time todo, né, tem feito para ter uma comunicação mais inclusiva, para atrair mais profissionais nesse sentido, é o aspecto de formação também, né? Eu acho que é um investimento muito positivo que a Local Web faz, olhando diversidade de uma forma mais ampliada, para trazer esse ambiente mais vivo, né, para o nosso dia a dia. Boa. Eu vou para a próxima pergunta aqui, mas se alguém quiser complementar com o que as meninas falaram, ou se tem alguma empresa aqui que está participando também que tenha uma iniciativa de contratar mulheres e quiser compartilhar, fica à vontade, tá bom? Então, vou para a próxima pergunta, tá? Para as meninas todas, como foi a busca de se desenvolver fora do ambiente de trabalho? Vou começar, então. Eu acho que, como a gente falou, a gente não é só profissional, né? A gente é ser humano. Eu acredito muito no autodesenvolvimento, no autoconhecimento, né? Então, eu, por exemplo, eu trabalho muito isso em mim, porque sem isso eu não consigo identificar para onde eu quero ir. E se eu não consigo identificar para onde eu quero ir, é aquela velha frase, qualquer caminho é caminho, né? E você pode não chegar a lugar nenhum. Então, eu, por exemplo, eu desenvolvo esse meu lado, participo de meditações, sou uma entusiasta do slackline, promovo alguns movimentos aí em relação a isso. E quando eu vejo uma nova área, igual agora, né, que eu estou almejando essa área de UX, que eu sou encantada, eu primeiro converso muito com as pessoas que estão na área, com os meus amigos que eu admiro, que tem alguns aí, inclusive, participando, e vou buscando realmente fazer cursos, um pouco de autodidata, para conseguir chegar naquele ponto, tanto o ponto pessoal que eu quero, quanto esse ponto profissional. E não adianta a gente acreditar que uma coisa é separada da outra, porque não é, nós somos um ser só,
né? Então, a gente tem que saber equilibrar isso da melhor forma. Acho que é isso. Eu acho que eu concordo bastante com a Paulinha em relação a isso. Até quando você me fez a pergunta, dá um branco assim, né? Você olha, e você se desenvolver fora do profissional. O que que é a gente fora do profissional, às vezes, né? É claro que, assim, todo mundo tem que desenvolver hobbies, ter um momento de distração e cultivar outras ideias, né? Mas, por exemplo, para mim é muito estranho, porque, eu não estou trabalhando, eu gosto de participar de meetup, sabe? E aí, indiretamente, isso é uma forma de trabalho. Eu estou agrupando mais informações porque eu trabalho no dia a dia, eu estou aprendendo novas coisas, né? E até porque também, às vezes, parece que a gente não tem horas o suficiente no dia, né? A gente, principalmente acho que na área de tecnologia, brinca muito que você não tem tempo para ver todas as coisas. Tipo, eu vi agora com a quarentena várias pessoas comentando: eu achei que eu ia sair falando 5 línguas por causa da quarentena. Só que você vai ver a quantidade de curso, de informação, de série que tem quando você sai do trabalho. Você não tem tempo suficiente, assim. Eu já quis várias vezes, às vezes até aprender outras linguagens, outras tecnologias fora do que eu uso, e eu tento ler um pouco sobre isso fora do ambiente de trabalho. Só que é muito difícil porque você é puxado de volta, né? Você vê aquele conteúdo e pensa, pô, isso aqui é legal de aprender, de implementar onde eu tô. Acaba que o seu desenvolvimento fora do trabalho também tem muito a ver com o trabalho, né? E eu acho que até por isso que é legal você escolher uma coisa que você se envolve e uma coisa que você gosta para sua vida, porque querendo ou não, o trabalho vai ser a maior parte do seu dia. Mais alguém tem alguma coisa para acrescentar nessa pergunta? Senão eu passo para. Só que eu ri muito alto com o comentário da... Tava no mudo aqui, ainda bem, eu ri muito alto com o comentário da Paula. Pô, o que você gosta de fazer? Ir para Meetup. Também adoro, eu me divirto muito no Meetup, porque embora dentro do Meetup a gente fale de coisas que sejam relacionadas ao nosso dia a dia de trabalho, a gente acaba se conectando com outras pessoas de outras formas, né? E redescobrindo outros gostos, né? E aí, pessoalmente, um hobby que eu tenho que eu gosto bastante é tocar em um bloco de carnaval. Eu adoro o meu bloco de carnaval. É um momento que eu tenho lá uma vez por semana e pensar, e encontrar a galera. Mas, vez ou outra, tem alguma coisa que eu estou fazendo lá no grupo da atividade que eu sempre trago alguma coisa de tecnologia para facilitar o dia. Seja um fluxo de inscrição para uma turma nova, ou seja, até mesmo um arranjo novo que a gente queira fazer usando... vamos usar... sei lá, Deep Composer, que é a solução de inteligência artificial para fazer novos desenhos musicais para aquilo que a gente está fazendo. Então, acho que, complementando um pouco com o que a Paula disse, aí com a Pri, desculpa, que a Pri falou agora, né? Eu me identifico muito, eu acho que o dia a dia da tecnologia está tão enraizado que mesmo para as coisas assim de hobby, eu invariavelmente acabo puxando algum tema. Então, sei lá, eu tenho uma Alexa e um Google Home aqui em casa. Eu às vezes, saio do trabalho, deixa eu programar umas skills novas, testar umas coisas novas. Então, acho que não é muito separável, assim, vamos assim dizer. Eu me divirto, né? Eu acho divertido. Meninas, eu tenho uma pergunta. E aí vai muito de comportamento e até de posicionamento também. Como que vocês fazem, né? Principalmente o pessoal aí que se apresentou, que falou, que demandou conteúdo, para se colocar diante dos colegas de trabalho, diante da equipe, que tipo de medida vocês tomam e qual é o posicionamento, a postura de vocês? Porque a gente sabe que hoje, lidando no mercado, a gente tem uma alta expectativa com nós mesmos, a forma como as pessoas nos requerem também, demanda um certo tipo de postura, posicionamento, comportamento. Eu queria entender como é a relação de vocês hoje, até visando que esse é um assunto que está bem alto, né? Todo mundo fala, todo mundo se impõe. Que tipo de medida vocês tomam no dia a dia para a gente poder compartilhar informação com o outro, né? Porque existe um lado onde a gente pode combater
e existe um lado onde a gente pode ensinar. Como que é isso hoje diante dos cargos de vocês, no dia a dia, na rotina? Quem quer começar a responder essa super pergunta da Mavi? Acho que eu vou começar, então. Até não vai ser muito novidade para a Maria Vitória, né? Eu faço parte do Comitê de Inclusão e Diversidade da Locoeb de Mulheres e a gente teve uma conversa sobre isso. E eu vou repetir um pouco, assim, sobre o que eu falei com elas, né? Uma das dificuldades das mulheres é que quando elas vão se impor, muitas vezes assim, as pessoas tratam elas como se elas fossem histéricas, né? Tipo, às vezes você tá falando o mesmo tom de voz das outras pessoas e só pelo fato de você estar se expressando ali no meio de uma reunião, ali no meio de um momento, às vezes as pessoas não te dão espaço para falar. Como eu disse, eu tive um pouco menos dificuldade disso. Eu acho que, de repente, foi a geração que eu peguei quando eu entrei para a área de tecnologia. Talvez a Paulinha tenha tido um pouco mais de dificuldade, depois se ela puder falar. E o que eu senti é que, às vezes, é bom você ser sutil com as coisas, mas você não deixar de se expressar. Uma dica até que eu tinha passado para as meninas é, às vezes, se você estiver num ambiente de reunião ou de conversa com os amigos, e você estiver meio explicando uma ideia e alguém te interromper, é legal você parar e falar para essa pessoa, pô, você me interrompeu, ou então, olha, eu não terminei de falar, eu queria terminar de contar esse assunto, assim, assim, assado. Porque às vezes as pessoas fazem isso diretamente sem perceber. E quando você fala isso de uma forma sutil, você abre espaço para você mesma, você consegue se expressar e você não fica... E, tipo, se a pessoa achar que depois disso você foi histérica, cara, na verdade a histérica é ela, né? Porque você está sendo delicada, você tá passando esse argumento com calma. Fora isso também, eu já senti várias vezes que isso é muito de equipe, né? E de ambiente de trabalho que você tem. Ao longo da minha carreira eu dei muita sorte, e até aqui na Localweb também, as pessoas que elas estão acima de mim, elas me dão bastante espaço, assim. Eu trabalho, né, até é estranho falar que eu trabalho numa equipe, porque meio que eu sou quase uma dupla dentro da Loca. E o meu líder de time, tipo, ele nunca usou de imposição por ele estar, tipo, num cargo acima do meu. Ele é uma pessoa que me dá muito espaço, e eu senti isso ao longo da minha carreira também. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes, se você está tentando crescer em algum lugar e as pessoas estão acima de você, elas vão te oprimir, vai ser muito mais difícil, desestimulante, e às vezes eu acho que também pode ser nesse momento que as pessoas correm risco de perder um pouco a paciência ou perder a habilidade que elas têm em reverter essas situações. Boa, Pri. Bacana, Pri. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Bem, eu vou falar um pouco, já que a Pri me citou, não fugir da raia. Eu acho que as coisas elas vêm melhorando, tá? Não tem como não reconhecer isso. Antes era bem pior e bem mais difícil, e hoje está mais fácil. E a Pri comentou antes sobre a razão, né? De usar sempre a razão para convencimento. Então, acho que esse é o primeiro, aquilo que ela falou, 1 mais 1 são 2, né? Mas se você fala 1 e 1 pode ser 11. Então, a gente sempre tentar entender qual é o contexto, qual a razão que eu posso chegar nisso, para tentar evitar o conflito direto, né? Pode existir o conflito direto? Pode existir o conflito direto. E aí é uma verdade contra a outra. E aí eu acho que independe se é homem ou mulher, mulher com mulher, enfim, são seres humanos, cada um fechado na sua verdade, na sua razão, e dar o espaço e ouvir de verdade, né? Não é, eu estou discutindo com você, mas não estou te ouvindo, né? Ver os argumentos técnicos, chegar junto com os argumentos técnicos, quando for o caso, ou quando não for, são hipóteses, então não vamos discutir por hipótese, porque ninguém sabe se é verdade ou não. Então eu procuro sempre primeiro a razão, né? Mas, assim, eu acho que a gente também desconsiderar, né, o lado emocional e como a mulher trabalha as emoções é diferente do homem. Eu, por exemplo, na época que eu trabalhei na Telefônica, que estava uma crise terrível lá, que a gente
derrubou um monte de telefones, um monte de telefones não, um monte de DDDs, né? A gente, na época do 9º dígito, a gente derrubou um monte de coisa. Eu fiquei tão, assim, triste com a situação, por exemplo, que eu chorei, né? E o meu choro foi visto assim como, nossa, ela não tem resiliência, ela isso e ela aquilo. Não, eu só fiquei sensível ao tema, né? Porque eu achei tão catastrófico que eu chorei. Eu sou mulher e, querendo ou não, a mulher trabalha as emoções de uma forma diferente. Por isso que é muito importante a gente estudar a inteligência emocional. E hoje em dia eu sou perfeita? Não, eu dou minhas derrapadinhas ali. Só que hoje eu sou muito mais consciente, né? Aquela coisa de você vigiar tudo que está acontecendo. Uma hora entra no automático. Eu acho que é bem por aí. Perfeito, Paulinha. Eu tô aqui acompanhando o chat e eu tenho a pergunta da... Perdi? Peraí. A pergunta da Lídia, né? E a pergunta é se vocês acham o menor. Alguém se habilita a responder essa? Eu não consegui entender, Bia. Cortou. Pode repetir? Pode repetir? Repito sim. A pergunta da Lídia foi: mulheres, vocês acham que o segmento da empresa pode influenciar na questão de preconceito? Difícil essa, hein? Difícil mesmo. Eu vou responder com uma referência que eu tenho no mercado, e aí fora de tecnologia, né, para não ser estranho, mas uma das profissionais que eu mais admiro no mercado nacional é a Daniela Cachiche. Não sei se alguém já ouviu falar nela, mas ela é uma grande profissional da área de marketing e negócios, e foi ela quem trouxe a marca do Brasil. E aí é muito interessante porque eu acompanho várias entrevistas, vários podcasts que ela já fez e sempre perguntam para ela, né? Como que é para você, mulher, trabalhar num mercado de cerveja, né? E ela sempre respondia: normal. Como que você pergunta para um homem como que é para ele trabalhar, por exemplo, na diretoria da Always, de uma empresa de absorvente? Então, eu acho que vai muito do contexto e da forma que a gente se coloca como profissional para lidar com as situações. Aí, costurando de novo aqui, né, a Pri, a Paula, a Simone falaram de como que a gente se posiciona como profissional também, buscando sempre colocar de uma forma muito tranquila, muito calma, né, e puxando esse aspecto mais racional. Então, a influência vai muito, ela está muito, na minha perspectiva, né? Ela pode ser muito balizada pela postura que a gente opta por adotar. A gente não tem controle de como as pessoas vão reagir ou vão se portar conosco, mas a gente pode trabalhar, buscar formas de trabalhar como que a gente vai reagir a determinadas situações. Respondi, Lídia? Eu acredito que sim. Ela não respondeu aqui, mas para mim ficou bem claro. A pergunta do Danilo agora, meninas. Quais recados vocês gostariam de dar para que os homens e companheiros de trabalho para que os homens se tornem melhores companheiros de trabalho? Eu acho que eu vou pegar um pouco essa. Eu acho que tem mais a ver com ouvir, assim. Porque o que acontece é o que a Paulinha falou, nós somos todas pessoas. Infelizmente, nós temos coisas que elas vão ficando enraizadas nos nossos costumes. E eu não sei, acho que algumas pessoas sabem de onde elas vêm, mas em determinado momento nós temos situações que elas são mais dominantes ou não. E muitas vezes, assim, eu já vi, pelo menos, muitas mulheres expressarem o que elas estavam sentindo e por que elas estavam sentindo aquilo e por que aquilo era desgastante. E, às vezes, por não ser costume de ouvir, parece que elas não são muito ouvidas. Então, eu diria que, talvez, se você é um homem e você trabalha diretamente com uma mulher, é só uma questão de ouvir. Porque isso vai ser, assim, o primeiro passo. Provavelmente, se tem alguma coisa que está incomodando uma mulher, ela vai falar.
E se você não desacreditar ela, provavelmente ela vai continuar te dando dicas para você conseguir ouvir, conseguir contornar essas coisas e ser uma pessoa mais justa. E às vezes até você pode ter uma troca maior e você pode também passar um pouco do seu ponto de vista, porque os dois lados têm que melhorar, né? Às vezes, dependendo da carreira, né? Como a Van falou, ela levou muitos nãos. Então, às vezes, você vai desenvolvendo algumas coisas na sua personalidade e, às vezes, também você pode não escutar as pessoas, né? Eu li outro dia sobre como, assim, algumas mulheres, quando elas falam que elas não sofrem de machismo em TI, é porque elas também são machistas. E eu mesma parei para estudar o meu comportamento. Eu acho que durante um período eu também fui, sabe? Por estar no meio que só tinha homens, eu aprendi a ter que falar mais alto do que eles, ou às vezes a interromper eles. E é uma coisa que eu não gostaria que fizessem comigo hoje. Então é bem de você tentar ouvir e ver os sinais das pessoas ao seu redor. Acho que pegando um gancho com o que a Pri falou, né? Eu acho que para mim a palavra-chave seria empatia, né? Tenham empatia, né? E aí quando a gente fala de empatia, a gente está falando de ser humano, né? Qualquer tipo, qualquer pessoa, qualquer sexo, acho que tenham empatia. Então, muitas vezes os homens eles acabam tendo uma empatia mais pelos similares, né? E esquecem de ter diferentes. E isso em todos os contextos, né? Acho que em todos os contextos, em todos os... Sabe aquela história de você gostaria que tivessem fazendo isso com você gostaria que fizessem isso com você, seja o atropelar para falar, seja o falar mais alto, seja o querer falar primeiro, seja o não concordar simplesmente pelo não concordar, porque não procura entender, simplesmente fala que não concordo, mas não entendeu ao fundo o que tinha por trás daquela frase. Então, para mim, acho que sejam empáticos, né? Sejam empáticos com todo mundo. Boa, meninas. Estou com vocês em tudo que vocês falaram, puxando um pouquinho do que a Pri falou de enraizado, né? Eu acho que isso vale para os dois lados, mas a gente nunca julgar as mulheres, né? De um homem não julgar uma mulher, julgar todas as mulheres por uma só que ele trabalhou e que tinha um determinado comportamento, assim como a gente não julgar todos os homens por algum homem que tinha um determinado comportamento. Então, entra aí muito do que a Pri falou também, de ouvir, o que a Pri falou da empatia. E eu acho que é buscar a troca, né? Não considerar também, por exemplo, que assuntos de mulheres são sempre mimimi, né? Eu acho que o fato de hoje nós termos homens aqui, o próprio Danilo que fez a pergunta, eu acho que já é um passo para termos melhores colegas de trabalho, porque a gente já está trocando, né? Então, é manter essa troca aí. Legal, obrigado, meninas. Bom, Bia, a próxima pergunta... Oi, pode falar, eu Pri. queria um espacinho para falar um pouco sobre a pergunta da Lídia, de antes. Claro, fica à vontade. A Lídia perguntou se tinha diferença mais em ramo, né? E até bem legal, ano passado eu fui no evento chamado Rails Girls, que a ideia deles é tentar inserir mais mulheres na área de programação. E teve uma apresentação muito legal de um conjunto que tem aqui no Brasil, acho que mais a nível de São Paulo, do Programaria. E elas falaram sobre como você, até inclusive eu acho que isso dá uma ajuda para responder a pergunta do Diogo, do porquê tem poucas mulheres na área de tecnologia. E, na verdade, se você olhar, tem poucas mulheres também na área de engenharia, de forma geral, né? Tem uma pesquisa, inclusive, tem uma apresentação também do Edited, de uma mulher, deixa eu só ver se eu consigo acertar o nome dela, que ela é de fora. Eu acho que é Sheryl Sandberg, que ela pergunta que a apresentação dela é porque nós temos poucas mulheres líderes. E a ideia, ela tem muito a ver exatamente com essa questão do enraizamento da cultural. Tipo, há alguns anos atrás, né? Alguns bons anos atrás, as mulheres eram só tidas como esposas. Elas não podiam votar, elas não podiam trabalhar. E daí a gente vai crescendo tudo isso. Mas essa questão tá melhorando, mas a gente melhora aos poucos, né? E se você olhar no perfil do dia a dia, até se você pegar coisas pequenas, tipo brinquedo de criança, as mulheres, elas não são ensinadas a trabalhar com tecnologia, sabe? Elas são ensinadas a cozinhar, a ter uma boneca. Então,
às vezes isso parece pouca coisa, às vezes isso parece pequeno, porque a criança ainda é muito nova, mas isso influencia todo o seu caminho, né? Nessa apresentação, ela fala, por exemplo, sobre como mulheres costumam ser muito boas em matemática até determinados períodos, que é mais ou menos o período que você vai entrar na adolescência e o que se espera delas, o que os pais cobram em casa, muda. E aí a impressão que a sociedade tem é, mulheres não são boas de matemática, então elas não sabem lidar com tecnologia. Mas não é isso, na verdade você está inferiorizando ela dentro de casa por causa de pequenos costumes. E isso vem influência exatamente dessa questão de quando elas são crianças, né? Eu pego, por exemplo, o meu exemplo. Como eu falei, eu era a única dev, aliás, eu era a única dev, mas tinha outra mulher que trabalhava, ela trabalhava como UX, no time de 27 pessoas de tecnologia. E aí eu olho para trás e eu lembro que, tipo, os meus pais me influenciaram muito em tecnologia. Tipo, quando eu era pequena, eu tinha 7 anos, o meu pai me deu uma agenda eletrônica, sabe? E aprender a mexer naquilo foi muito importante para mim. A experiência também de ter um computador em casa, como foi da Paulinha, fez toda a diferença. Então, provavelmente, se os meus pais não tivessem me incentivado no passado, eu não estaria na tecnologia, entende? Eu acho que isso tem muito a ver, assim. E, inclusive, tem vários estudos que comprovam esses dos motivos. Por isso que hoje tem uma conversa muito em cima disso, de, por exemplo, não colocar gênero em brinquedo, porque é relativamente injusto, sabe? Se você dá sei lá, um relógio do Ben 10 para um menino e você dá uma boneca para a menina, ela nunca vai sonhar em ser uma cientista ou então ser uma espiã, porque aquilo é tido como área de homens e não de mulheres. Eu adorava o desenho da Carmen Sandiego, Pri. Era um dos meus favoritos. E aí, complementando, você falou da Sheryl Sandberg. Quem estiver acompanhando aqui no chat, eu coloquei o link para o e-book dela. Gente, é fantástico esse livro, muito bom. Recomendo aí para quem não tiver lido. Perfeito, eu acho que a Pri também já puxou a pergunta do Diogo. Se alguma de vocês quiser complementar, eu acho, a gente já segue por aí também. Eu acho que ele perguntou aqui. A pergunta seria: vocês acham que há menos mulheres em tecnologia do que em outras profissões? Eu acho que ainda hoje, nos anos atuais, ainda temos sim profissões que são mais femininas e masculinas, mas não porque acho que por uma crença antiga, né? Então, quando você vai ainda numa sala de faculdade de alguns cursos, ainda existem muitos homens e existem muitas mulheres, e isso acaba refletindo no mercado de trabalho. Eu não tenho aqui os números de tecnologia, né? Mas eu já vi várias pessoas me contando que eu sou psicóloga, né? Então, na minha sala, eu tinha, 50 mulheres e devia lá ter 3 homens. Era um número, assim, bem discrepante. E eu já vi várias pessoas de tecnologia falando o contrário disso, né? Que numa sala de 50 homens tem 5 mulheres. A gente olhando pelo Quero Ser Dev, a gente colocou como um OKR nosso de subir o número de mulheres, então a gente forçou a mão aí na comunicação e na divulgação para tentar atrair mais mulheres. Bia, eu não estou com os números frescos na minha cabeça, se você conseguir me ajudar, a nossa meta acho que era dobrar o número de inscritos, mas ele ainda é muito reduzido em relação aos homens, porque ainda tem uma quantidade menor de mulheres se formando, né? Acho que se tiver algum aí mais novinho, recém-formado, acho que pode até contar para a gente esse depoimento de como estão as coisas na faculdade, porque para mim esse é o reflexo direto de que ainda tem, sim, um número reduzido de mulheres em tecnologia em relação aos homens. O interessante disso, né, uma curiosidade, é que a Ada Lovelace foi atribuído a ela, né, o fundamento que criou o primeiro algoritmo da história, né, para a criação do primeiro algoritmo da história. Então, a gente vê
tem tanta história, tanto conteúdo sobre mulheres fortes de tecnologia, né, que eu vejo muito dessas instituições como Programaria, Cloud Girls, várias comunidades agora buscando retomar um espaço, algo que até uma profissão que tiveram muitas mulheres fortes, né, dando o primeiro pontapé, vamos assim dizer. E para quem não viu, tem um documentário muito legal da Netflix chamado Code Girl, que conta um pouco disso, né, de como tecnologia começou com mulheres fortes, e aí cita Ada Lovelace, Grace Hooper, entre outras, e como existem vários movimentos aí que a gente vê pelo mundo, de vários grupos procurando resgatar um pouco esses aspectos, né, que Priscila falou aqui de gênero também, né, de buscar esse incentivo, né, desde a infância, do pensamento não só lógico para a tecnologia, mas para linhas lógicas, né, também. Perfeito, meninas. A próxima pergunta é a da Letícia. E qual dica vocês dão para mulheres que buscam cargo de liderança? Oi, vou começando falando e as meninas vão me ajudando a complementar, né? Eu acho que o primeiro, e até quando a gente trabalha uma trilha de liderança, a primeira coisa que a gente procura trabalhar é o autoconhecimento, né? Eu acho que você conhecer os seus potenciais e as suas limitações, acho que é o primeiro passo para você ser um bom líder, né? Você conseguir aí. E aí, depois disso, vem outras competências que a gente acredita que sejam importantes, né? A inteligência emocional, que as meninas falaram um pouquinho, a inteligência colaborativa. E aí, a gente vai se desenvolvendo. Eu acho que tem uma questão de você compartilhar, tem uma questão de você coordenar, tem uma questão de colaboração, e aí a gente vai se desenvolvendo para que a gente possa galgando alguns passos, né? Costumo falar, acho que quem é gestor aí vai concordar comigo, não é fácil ser gestor, né? Dá muito trabalho. Não é um trabalho fácil, né? É lidar com pessoas diferentes, com expectativas diferentes, skills diferentes, e não dá para você tratar ninguém igual. Então, se você tem lá 20 funcionários, você tem que tratar todos eles, cada um de um jeito, você tem que entender também o potencial de cada um, o diferencial de cada um, como cada um gosta de receber o seu feedback, como cada um gosta de ser coordenado, como cada um, a forma que você delega para um não vai funcionar para o outro. Então, ser gestor dá trabalho, né? Mas eu acho que o primeiro passo importante aí, de quanto dica, é você conhecer suas limitações, conhecer até se você quer isso, porque tem gente que não quer ser gestor e tudo bem, né? Tudo bem. Tem gente que quer ter uma carreira que a gente chama hoje mais em Y, uma carreira mais técnica, que quer cuidar de projeto, quer cuidar de coisas mais técnicas e menos de pessoas, e tá tudo bem. A gente precisa de todos esses profissionais dentro da empresa, né? Mas eu acho que a primeira dica aí fica sobre se autoconhecer e trabalhar bastante a questão de inteligência emocional, que acho que hoje é um dos principais skills do gestor, né? Porque você tem que ser o guarda-chuva, você tá lá, a rocha, né? Vindo o mar e sendo a rocha. Você tem que equilibrar tudo isso, né? Sabendo qual é a mensagem que você pode passar para sua equipe, qual é a mensagem que você tem que guardar para você, qual é o sentimento que você pode transparecer, qual é o sentimento que você tem que guardar, é o tempo dos outros, respeitar as opiniões diversas, respeitar as diferentes entregas, as diferentes formas de ver. Eu acho que essas são algumas, né? Porque tem um vasto caminho aí, né? Mas eu acho que para começar, eu começaria por essas dicas. Caramba, que sincronicidade, que sintonia. Eu estava pensando justamente isso que você falou, assino embaixo em tudo, né? Eu acho que primeiro você tem que realmente saber se você quer ser um líder, um gestor. Eu acho que dentro da liderança tem o que é liderança técnica, como eu comentei que eu fui gerente de projetos, eu fazia liderança, mas não era de pessoas, eram de projetos. Então tem essa diferença também, né? De você liderar tecnicamente, de você liderar pessoas, que são outros desafios. Eu já tive essa oportunidade, corro um pouco dela,
Quando eu realmente tive essa oportunidade há 10 anos atrás, eu não me sentia tão preparada e não queria, mas eu fazia parte de liderança de projeto, e eu vejo que na liderança ele também tem um caminho natural, né? Que é quando você faz as coisas da melhor forma, de uma forma colaborativa, considerando todo mundo, você acaba sendo um líder nato, né? Um ponto de admiração, porque quando você é um líder, né? Você está olhando lá na frente e as pessoas estão te seguindo. Então, por isso que o que a Cí falou do autoconhecimento é muito importante também, né? De ter essa liderança como um ponto de admiração. Aproveitando um pouco o que a Paulinha e a Cí falaram, eu acho que, assim, o que vocês falaram faz muito sentido e assim embaixo também, mas eu acho que também faz sentido para qualquer gestor, assim, né? Autoconhecimento e respeito e todos esses pontos são tanto para mulheres quanto para homens, né? E se eu tivesse que acrescentar um ponto especificamente para mulheres, é um pouco mais de coragem e cara de pau. Porque é muito do que eu falei sobre a síndrome da impostora, né? Muitas vezes as mulheres já estão preparadas e elas não acreditam. Então, é você acreditar em você mesma e ter a cara de pau de se arriscar, né? Ocasionalmente você vai levar alguns nãos ao longo da carreira, mas você tem que tentar para saber, sabe? Porque às vezes a gente acha que não é capaz daquilo e na verdade é. E se você não tentar, você nunca vai ter essa resposta, você nunca vai conseguir crescer. E acrescentando um pouquinho aí o que a Pri falou, Pri, obrigada, concordo com todas em número, gênero e grau. É que, gente, gestor também é ser humano, tá? Ninguém é perfeito, então gestor erra também, gestor sente, gestor chora também. E é buscar uma serenidade de que sempre vai ter oportunidades para você evoluir, não só como profissional, né, mas pensando em um contexto de vida, e com todos esses nãos, né, Pri, se eu tenho algo que eu aprendi, com todos esses nãos, não olhar, putz, né, que droga, não deu, mas, ok, tomei um não, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou trazer de aprendizado, né, seja para mim ou seja na forma que eu vou lidar com a minha equipe, né, como que eu posso transformar isso de uma forma positiva para viabilizar um crescimento para minha equipe e, consequentemente, um crescimento para mim como profissional. Só fazendo um ping-pong aqui para complementar, a gente fala tanto e ouve tanto, né, sobre empoderamento. Quando a gente para filosofar um pouco o que é o empoderar, né? É você achar que é possível, que você pode, né? Então, eu acho que a Van, gratidão aí, você comentar com a gente, compartilhar esses nãos, né? Que eles não te enfraqueceram, muito pelo contrário. É aquilo que eu comentei, que sempre que eu quero uma mudança, eu começo a provocar essa mudança de dentro para fora, né? E ela vai colapsar. Quando você tem certeza, não tem conflito, ela vai colapsar. Só que às vezes ela não colapsa da forma como você quer. Então, vamos supor, você quer se empoderar, está se empoderando, quer ser um gestor e de repente você vai e é demitido. Caramba, calma. Você tem certeza que você quer? Então essa demissão vem por uma boa causa e vai colapsar ali na frente, né? Então eu acho que tudo parte desse ponto do que você realmente quer e pode. Isso é empoderar para mim. Muito obrigada a todas. Bom, eu tenho a pergunta aqui de Paula Guilherme, sobre barreiras que temos nos nossos sistemas sociais. Como podemos lutar, nós homens, para que as mulheres tenham salários mais iguais no mercado, e qual conselho vocês podem dar para que outras mulheres lutem para que isso seja combatido? Tá, eu tenho uma pequena informação sobre isso, não é muito, assim, voltada para homens. Na verdade, isso tem que ser mais, assim, dos estudos que eu vi que isso funcionou, tem que vir muito da empresa, sabe? Tem que vir muito principalmente dos cargos de diretoria. Infelizmente,
quando você tem áreas que tem diferença entre homens e mulheres, né, tem menos mulheres, muitas vezes essas mulheres elas ficam com um salário inferior. Não só nessas áreas, mas em algumas outras. E cabe muito do que a empresa quer ser, da imagem que ela quer passar na sociedade, para ela conseguir combater isso, certo? O exemplo que eu conheço, por exemplo, é o do Google. O Google só conseguiu fazer isso na marra mesmo. Eles pegaram todas as mulheres que eles tinham, nivelaram os cargos delas com os homens e começaram a nivelar o salário. E às vezes até para trazer mulheres de outras empresas, eles começaram a oferecer salários maiores do que o dos homens. Tanto que, se não me engano, no ano passado eles tiveram que meio que fazer uma política reversa de renivelar o salário dos homens, porque eles ofereceram muito mais para trazer mais mulheres para lá. Infelizmente, assim, eu não conheço muito do que você pode fazer enquanto pessoa sozinha dentro da sua empresa, porque eu sei que, assim, isso é muito do caráter que a empresa quer passar, tem que vir muito da parte da diretoria. Tem alguns capítulos no livro da Sheryl Sandberg que ela conta como que foi o processo de negociação da entrada dela no Facebook, né? E um dos aspectos importantes que ela fala na narrativa dela do livro é se enxergar como profissional, além de se enxergar como mulher, mas buscar saber, sim, o próprio valor, né? E ter fundamento e pegar a entrega e também pedir, né, seu salário. Acho que independente de gênero, de qualquer questão, eu não vejo um movimento natural das empresas de falar: nossa, você está sendo um super profissional, toma aqui, ó, o seu salário. Eu acredito que vai muito também, aí reforçando, né, o ponto que eu coloquei da postura e de como a gente se posiciona e de ir atrás daquilo que a gente quer, né, de se conhecer, de olhar, de trabalhar para isso, de buscar um crescimento de carreira, ter resultado, fundamento para sentar e discutir, negociar salário, negociar posição, né, quando for algo que você se sentir pronto para isso, né? A gente ficou com medo das pessoas se atropelarem e tá todo mundo respeitando. Tá? Tem uma aqui Tem um minuto que é de do silêncio. Felipe. Ele perguntou se a gente não pensa em fazer uma edição do Quero Ser Dev apenas com minorias. A gente fala no comitê que são as maiorias, porque quando você vê esses números são enormes no mercado de mulheres, negros, pessoas baixa renda. João comentou embaixo falando exatamente isso, né? Que ele é um participante do Quero Ser Dev, ele viu poucas mulheres, isso porque, João, a gente fez um baita trabalho para atrair mulher, de divulgar e trazer essas pessoas para o programa, né? Trazer essas pessoas para a etapa presencial. Elô, vou aproveitar e já vou responder, tá? Eu sei que até a frente, ontem na reunião a gente falou um pouco sobre isso, da gente ter de repente uma edição. No ano passado, a gente chegou a cogitar essa opção, mas já estava muito em cima da hora. E esse ano a gente começou a discutir ela um pouco mais cedo, né? Então, a gente está discutindo no RH, a gente está discutindo com o pessoal de seleção, aí o pessoal envolvido no projeto, de fazer um programa mais focado, fazer um programa que abrange um público limitado nesse sentido, né? De mais direcionado para que a gente possa, de fato, atrair mulheres, e aí, assim, não necessariamente mulheres, pessoas que se identifiquem como mulheres, né? Para trazer um transgênero, para trazer qualquer pessoa que se identifique. A gente quer, de fato, fazer algo diferente, que a gente possa trazer para a etapa presencial e contratar as pessoas sem a concorrência de 80 para 20, né? A gente quer mudar um pouco esse ano e a gente está estudando qual é a melhor maneira de fazer isso.
E aí todo mundo que está aqui vai ter que ajudar a gente na divulgação, na atração e trazer esse pessoal do processo, viu? A gente conta com vocês. Acho que complementando com um pouco do que a Si falou, não é só lançar necessariamente, é ir atrás de frentes que trabalham com mulheres, de núcleos que falam com mulheres, o que trabalham essas maiorias, porque aí a gente consegue ter mais efetividade na contratação, na busca, porque se você vê hoje, quando a gente coloca no mercado, não aparece tantas opções. Muito é reflexo desse ponto que também já foi abordado de por que eu não vejo mulheres na tecnologia ou estudando tecnologia nas escolas, na faculdade, porque a mulher acaba não se enxergando ali naquele meio. Eu mesmo se estivesse numa sala com, sei lá, 20 homens e só eu de menina, talvez eu não me sentiria tão confortável. O que acontece hoje, por exemplo, eu estudo publicidade e propaganda e na minha sala só tem 2 meninos. Então, talvez eles não se sintam tão acolhidos ali. Agora, ok, já passou, a gente fala muito sobre isso também, de inclusão e diversidade na faculdade, é bem mais tranquilo, mas ir para outros meios talvez não. Por isso tem um trabalho nosso também como comunicação e recrutamento e toda a área de RH, de ir atrás de núcleos que trabalham com isso. Acho que em breve a Simone vai ver aí, spoiler, no meio de uma reunião, algumas mudanças que a gente quer sugerir, mas eu acho que vai fazer toda a diferença para esse ano. Na verdade, eu acordei da divulgação do Quero Ser Dev na edição anterior, e a gente já fez uma mudança no ano passado, né, em relação na edição 4, em relação à edição 5, em relação à edição 4, que foi a que aconteceu em 2018. A gente fez uma mudança de fazer as mulheres serem vistas tanto nas peças de divulgação, como divulgar nos grupos. A Van ajudou muito, muito a gente com isso, né, essa parte de divulgação. E foi como a Simone falou, era nosso OKR conseguir mais inscrições. Nossa meta era 600 inscrições, que era o dobro do que a gente conseguiu ano passado. A gente chegou bem perto disso, não conseguiu bater, mas foi um número bem alto em comparação ao outro ano. Então a gente entendeu que esse é um caminho certo e foi como ela falou, a ideia é continuar seguindo por aí e melhorar a estratégia para que elas sejam vistas, para que elas entendam que a Local Web é um lugar acolhedor para elas também, né? Para nós como mulheres. Só puxando um gancho do que a Bia falou, que vai muito do que eu queria comentar, todo o trabalho do Comitê de Inclusão e Diversidade, ele é muito importante justamente para isso, né? Para preparar a empresa como um todo para receber essas minorias, maiorias, né? Porque a gente não pode também falar, nossa, nós queremos você, mulher trans, ou você, homem trans, se a empresa não está preparada para isso. Então, todo esse trabalho do comitê, ele é um trabalho muito bonito, ele é feito a 4 mãos, as meninas estão aí super de parabéns, eu me sinto assim muito honrada de fazer parte do comitê, porque é uma preparação de terreno também, né, que é muito importante para as empresas. Como está muito na moda inclusão, diversidade, tem muita empresa que diz que é inclusiva, e eu tenho contato com pessoas que entraram em empresas que diziam isso e que não foram tratados e acolhidos, né? Então, eu acho muito lindo esse trabalho aí. Parabéns, galera. E, meninas, aproveitando, fica o convite para vocês que são da Local Web para participarem do comitê. E não só do comitê da Frente de Mulheres, mas também das outras frentes. Eu acho que tem muita gente que pode agregar, pode trazer mais as suas visões, né? Porque às vezes a gente está ouvindo uma parte, mas cada um está em uma área e são muitas pessoas diferentes, muitas pessoas que podem contribuir para isso. Então, eu acho que é de pouquinho em pouquinho, mas a gente já conquistou algumas coisas e eu acho que tem bastante ainda. E a gente precisa ouvir vocês e então a gente está aberto para vocês participarem do comitê, falando agora da Frente de Mulheres. Então, contem com a gente e vem junto com a gente para contribuir para isso, desenvolver mais conteúdos como esse, não só pela internet, mas dentro da empresa. E é isso. Bom, gente, com isso a gente encerra esse Loca Talks. Eu queria agradecer primeiramente as meninas que vieram, a Vanessa, a Pri, a Paulinha, a Simone, né, que vieram
se colocar no centro da nossa mesa redonda virtual, mas também quero agradecer a todo mundo que reservou esse horário, que ficou aqui com a gente, né, e que trocou experiências, fez perguntas, vocês tornaram esse encontro muito mais rico, né, e a gente sabe que agora tempo é uma coisa muito preciosa, então muito obrigada pela troca de conhecimento, essa troca de experiências. Vocês vão receber o material gravado, a gente gravou toda essa reunião, então, para consulta, para dividirem com outras pessoas que não puderam estar aqui. E a gente vai passar também uma pesquisa de satisfação para vocês avaliarem como foi para vocês, suas percepções. E continuem ligados nos nossos canais de comunicação, a gente vai ter outros talks online ou presenciais, quando isso tudo acabar. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Queria agradecer também todo mundo, as meninas de Endo aí que organizaram, que super deu certo. O pessoal do comitê que também tomou a frente, o pessoal do comitê da Frente de Mulheres, que teve a ideia de fazer lá presencial e depois a gente transformou no online. As meninas que participaram, os meninos todos, Fiamma que nos encheu de perguntas e nos enche de amor todos os dias. Estava aqui firme e forte participando com perguntas e mais perguntas e ponderações. A gente também ama trabalhar com ela. E que a gente possa fazer cada vez mais talks e encontros desse jeito, que seja enriquecedor para todos nós. Quero agradecer também a todos, muitíssimo. Foi um grande desafio para mim, porque para você participar de uma talk para falar de um assunto técnico, falar de testes automatizados, para mim é tranquilo, falar de mim mesmo foi um grande desafio, mas todo o compartilhamento vale a pena. Meninas do Endo, todo mundo que participou, brigadão, gente. Obrigada pelo convite, gente, que essa seja uma prática recorrente, né? Que mais encontros possam acontecer, mais mulheres possam vir para essa posição, né? Que nos foi dada, essa oportunidade. E eu quero muito ter o privilégio de poder estar aí também do lado de audiência, ouvindo outras mulheres, ouvindo tantas outras histórias fantásticas que eu não tenho dúvida que a gente tem de riqueza aí dentro dos nossos times.